Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, na medida do possível, né? Na medida do que é viável nesse momento. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2020, e nós estamos aqui para a primeira aula do nosso curso de Psicologia da Religião do CETEBS Sul, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou o Leonardo Davi, mais conhecido como Davi, né? Davi Santana, ou Davi, se você preferir. E tenho o privilégio de ser, junto com você aí, quem vai conduzir e caminhar nessa disciplina tão importante também para o campo da teologia, que é a formação de vocês, mas para todo o conhecimento das ciências humanas. É algo fundamental a gente entender um pouco mais cientificamente sobre psicologia. Quero desejar também que você, que sua família, tenham a paz de Deus em meio a tudo isso e que possamos, né, apesar de tudo que estamos passando, tirar proveito, aprendizado, lições e oportunidades para que, na medida que nos é viável, a gente possa aprender, né? Se não fosse isso, você estaria nesse momento na sala de aula, pegando, talvez saindo do serviço ou pegando o trânsito, etc. Permitiu Deus que fosse assim. E você também vai ter a oportunidade de ver, de rever e guardar esse conhecimento que talvez de outra forma não teria, né? Enfim, tudo há que a gente vê também como uma oportunidade. Vamos fazer desse limão uma limonada, né, pessoal? Então vamos lá. A gente precisa entender, antes de avançar na questão da psicologia da religião, entender de fato a psicologia como ciência. O livro que eu passei para vocês, né, os primeiros 2 capítulos, da professora Anna Bock, é sensacional. Ele fala de uma forma muito clara. Se você já leu, percebeu? Se não leu ainda, corre para ler. Eu disponibilizei para vocês, né, esse texto. E se você puder comprar esse livro, melhor ainda. É um livro para se ter sobre psicologia. É um livro de introdução, da Anna Bock, Psicologias. Tá? Uma introdução ao estudo da psicologia. Um livro muito difundado, muito conhecido, muito estudado, muito usado nas universidades, nos cursos de psicologia, inclusive. E aí ela começa, o livro começa tratando sobre a ciência e o senso comum. E aí começa explicando o que é o senso comum. E a gente vê, até na nossa realidade brasileira, que parece que o pessoal costuma dizer que de técnico de futebol e psicólogo todo mundo tem um pouquinho, né? Ou mecânico, etc. São conhecimentos que a gente vai adquirindo. O linguajar da psicologia, ele vai aderindo à nossa cultura e a gente vai usando termos de psicologia, às vezes sem saber muito bem do que a gente está falando, às vezes até sabendo, mas sem um domínio científico do que a gente está falando ou utilizando, às vezes usando de forma superficial os termos psicológicos. E o texto trata disso, né, dessa diferenciação. É que mesmo que as pessoas tenham um conhecimento acumulado de psicologia, na verdade, e isso permite que eles expliquem algumas coisas, mas o aprofundamento é fundamental. A gente quer entender a psicologia da religião como a psicologia como uma ciência que vai nos conduzir também sobre a psicologia da religião. A gente tem que entender, irmãos, que a ciência ela é feita, de fato, no campo do cotidiano, observando o cotidiano. Então, a ciência pode partir do senso comum, né? Por quê? O texto diz o seguinte, lendo aqui o texto, o cotidiano e o conhecimento científico, eles se aproximam e se afastam. Por quê? Porque a ciência se refere ao mundo real. Mas também, ao mesmo tempo, a ciência ela abstrai a realidade, né, para poder compreendê-la melhor. Ou seja, a ciência ela se afasta da realidade, transformando essa realidade empírica, esse senso comum, essa observação do dia a dia, em objeto de estudo, em objeto de investigação. E aí permite um conhecimento científico aprofundado sobre aquela questão. A gente tem um exemplo que ela dá no texto do Isaac Newton. Né? O Isaac Newton, para quem não sabe, no século XVII ali, ele simplesmente criou a teoria da gravidade. Mas, professor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a gente está falando de psicologia como uma ciência. E isso tem tudo a ver com Isaac Newton, porque ele é considerado um dos
pais, eu ia falar mentores, não, mas um dos pais, mas só pode ter um pai, né? Mas um dos fundadores da ciência moderna, como a gente conhece hoje, né? Ele foi antecipado por Galileu no século, final do século XVII, já final do século XVI, já Newton no século XVII com suas publicações, e Galileu ali um pouco antes disso, ele já falava sobre os astros, já usava equipamentos sofisticados, e de modo que ele permitiu que Isaac Newton, por exemplo, chegasse também à teoria da gravidade, que revolucionou a ciência. E você sabe onde estava Isaac Newton quando tem esse momento de eureka sobre a teoria da gravidade? Perceba, ele estava observando a realidade, né? Observando o dia a dia. E ele vê ali uma maçã caindo. E ele era aluno de Cambridge, e por conta, olha que coisa, por conta de uma pandemia, por conta de uma epidemia, não foi no mundo todo, portanto, uma epidemia devastadora na época ali em Londres, em 1665, os alunos são liberados das suas aulas da Universidade de Cambridge, e Newton volta ali para casa e fica a cerca de 90 quilômetros lá da universidade, e passa ali a botar os seus exercícios em dias, né? Porque a praga tinha chegado em Londres, a praga conhecida como a peste bubônica, e que tem a ver com eu tenho quase certeza disso mesmo, né? Com a urina dos ratos, a peste bubônica, que matou ali 100 mil pessoas, entre 1665 e 1666, mais especificamente também em Londres. E isso representou uma devastação porque matou 1/4 da população da cidade de Londres. Perdão, peste negra. É outro nome, né? Mas então, e aí é um nome pejorativo que tem outra explicação que a gente pode esclarecer mais para frente, porque isso tinha a ver com a questão dos navios negreiros, etc. E na verdade a gente sabe que isso era causado pela urina dos ratos. Não é isso? É isso mesmo. Se eu estiver falando alguma imprecisão histórica aqui, eu corrijo na próxima. Mas vamos lá. Então, gente, ele estava em casa, só que ele não tinha... como que diz? Como que o pessoal está falando aí? Eu estava ouvindo esses dias o pessoal comentando, né? Que Newton não tinha... gente, série para maratonar, lembrei. Isaac Newton não tinha série para maratonar, não tinha Wi-Fi para se comunicar com os amigos, para ver vídeos ou acessar os materiais como vocês têm. Então ele começou a observar a realidade e ali ele elabora o que começaria a ser. E 2 anos depois ele se torna professor de aluno, ele se torna professor da Universidade de Cambridge com a teoria da gravidade. Por quê? Ele estava observando a realidade. Isso é o conhecimento empírico, ou seja, é um sinônimo de senso comum, conhecimento empírico, de observação da realidade, tentativa e erro, só que ele ultrapassa isso, ele vai além. Ele pega aquele fato e leva para estudo científico, para pesquisar, para mensurar, para ver os detalhes, e aí ultrapassa o senso comum. E aí chega num conhecimento científico, né? Isso é fundamental. E aí, a gente precisa entender que assim como Isaac Newton observou a realidade, transformou ela em estudo científico, a psicologia e todas as ciências, elas não podem ter um isolamento da realidade, que a realidade é o senso comum, é o nosso dia a dia. A gente não pode olhar o senso comum de forma pejorativa, mas a gente não pode comparar a veracidade e a validade dos fatos quando a gente fala de uma ciência. Portanto, é preciso que a gente tenha clareza sobre isso, né? A gente sabe, e a matéria fala, o texto fala, a gente sabe muito bem, né? A dona de casa sabe muito bem quanto tempo uma garrafa de café vai demorar para ela não mais conseguir manter o café quente. E ela nunca fez aula de termodinâmica. Isso também se o café durar tempo suficiente na garrafa, né? Ou o texto cita, por exemplo, se a pessoa sabe que está com problema de fígado, vai fazer um chá de boldo, que é uma planta medicinal, né? Sem nunca ter tido nenhum estudo farmacológico, sem ela nunca ter frequentado uma aula de biologia ou de farmacologia. Então, nós temos que entender que isso faz parte do nosso dia a dia, até para a nossa sobrevivência.
A autora lembra que a gente não precisa, cada hora que vai atravessar uma rua, fazer um cálculo físico, né? Velocidade média, corpo em movimento, quantos quilômetros por hora, quanto tempo eu preciso para atravessar. Imagina você fazer uma equação matemática, uma fórmula física para saber como que você poderia atravessar a rua. Isso são as provas que a gente usa se você não trabalhar na área, né? Mas por quê? Isso é um conhecimento prático, né? E isso facilita a nossa vida. É nessa tentativa de facilitar o nosso dia a dia que o senso comum produz, então, conforme diz a Anna Bock, né, as suas próprias teorias. E aí a gente usa termos da ciência, da psicologia no nosso dia a dia. Por exemplo, essa pessoa ela é depressiva, essa menina é histérica, esse rapaz é uma pessoa muito complexada, né? É neurose, histeria coletiva. Então, assim, a gente usa esses termos sem, às vezes, saber a profundidade deles. Isso faz parte. Mas quando a gente começa a estudar uma ciência, a gente precisa diferenciar. Quando a gente fala de senso comum, desse conhecimento leigo do dia a dia, não especializado, o senso comum é baseado, conforme diz o autor, em sentimentos, em emoções, em experiências da realidade. E eu disse para vocês que senso comum é sinônimo de quê? Conhecimento empírico, né? É um conhecimento que resulta do senso comum, sem método científico, sem necessidade dele, mas é válido como experiência, como conhecimento leigo, e a gente usa no dia a dia. E a autora nos lembra que, na verdade, o ser humano, desde a sua pré-história, ele vem adquirindo e aumentando o conhecimento, né? Um dia conseguiu descobrir que ele manipulava o fogo. Estava vendo o filme Mowgli, o Menino Lobo, com as crianças, e na conversa ali, né, do Mowgli com os animais, o pessoal o animal lá do filme, né? Não vou dar spoiler aqui, nenhum lançamento, mas um grande animal lá do filme queria que o Mowgli explicasse para ele como ele manipula, como ele, como ser humano, sabia manipular o que eles chamavam de flor vermelha. Flor vermelha, que flor vermelha era? Fogo. Né? O homem aprendeu a manipular o fogo, a controlar o fogo, e para isso nunca precisou fazer faculdade. Né? Então, entenda, irmãos, o senso comum, o conhecimento empírico tem a sua importância e o seu significado. O meu avô é farmacêutico prático, né? Salvou muitas vidas, isso na roça, lá no interior. Então, assim, no seu dia a dia, os seus familiares, o homem simples do campo, o pedreiro que é prático e às vezes faz uma obra que o engenheiro tira o chapéu, mas ali ele fez uso de algum conhecimento científico, alguém passou para ele alguma coisa, algum cálculo, né? Porque senão ele vai ser um pedreiro que pode pôr vidas em risco. Ainda que ele tenha absorvido um pouco aqui, um pouco ali, né? No senso comum ele pegou um pouco da ciência, mas isso pode ser melhor. Por isso a faculdade de engenharia, por isso o curso técnico em construção civil, porque a gente está indo para um campo mais avançado. E a gente quer isso nessa disciplina, para que vocês possam falar com um pouco mais de propriedade científica sobre psicologia da religião. E aí a gente entende o conhecimento humano, né, de várias formas. A arte, a religião, a filosofia, são campos que o ser humano avança junto com a cultura, misturando ciência e senso comum, e o homem vai aprendendo nessa dinâmica aí. Mas vamos avançar um pouquinho na apostila, no capítulo 1 ainda do livro Psicologias da Anna Bock, né? A gente precisa entender, ela diz o seguinte: psicologia científica, a ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos, aspectos da realidade, né, o objeto de estudo, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação da sua validade. E aí, um conhecimento, sendo científico, ele requer um objeto de estudo. Por exemplo, astronomia não é astrologia, é astronomia, né? Estuda os astros. A biologia, os seres vivos, e por aí vai. Só que a psicologia, quando a gente fala do objeto de estudo da psicologia, é um pouco mais difícil definir o objeto de estudo. Por quê? Porque assim como a antropologia, como a sociologia, como até a economia,
é uma ciência que estuda as relações humanas, estuda o homem. E aí é amplo. A teologia também é assim. A gente não tem uma teologia, tem, pessoal? Teologia de Lutero, tem a teologia de Calvino, tem a teologia batista, a teologia presbiteriana, tem a teologia da Assembleia de Deus, tem a teologia católica, tem inúmeras teologias, às vezes dentro de uma mesma vertente, inúmeras outras subdivisões. Estou dando aqui alguns exemplos, né? E às vezes, por exemplo, dentro da teologia batista, mas uma vertente arminiana, calvinista, 4 pontos, enfim, não existe uma teologia. Existem teologias, não é verdade? Não é uma ciência exata. Apesar de que a Bíblia é uma vastidão de conhecimento e podemos conhecer mais profundamente Deus ali, além da nossa intimidade com Ele. Mas como ciência, a teologia, assim como a psicologia, é um campo de estudo vasto. Né? Estuda Deus. Pronto, estudar Deus, teologia. Psicologia, estudar o ser humano. É uma coisa muito ampla, não é uma matemática, não é uma coisa... E aí, isso não é uma coisa tão fácil de você definir. E aí, isso gera muito descrédito. Porque o pessoal de exatas fala, isso aí não é ciência, isso é achismo. Isso aí é xaropada, isso aí como é que fala? É bobagem. Não, gente. É uma ciência nova, uma ciência que está se afirmando, a psicologia, que está avançando em pesquisas e estudos, né? E tem, como eu falei, muitas vertentes. Se você, por exemplo, perguntar para o objeto da psicologia, para alguém que trabalha na corrente behaviorista, que é o comportamento, a psicologia comportamental, a gente vai ver no texto, você pode ter acesso a isso. No primeiro texto que eu passei no anexo ali, pessoal, explico o que é behaviorismo, o que é todas as principais correntes da psicologia. Na sua apostila também tem, na apostila do CETEBS também tem. A gente não tem como detalhar tudo isso aqui, mas passando por aqui, que trata mais o comportamento. Por exemplo, para um psicólogo behaviorista, qual é o objeto de estudo da psicologia? O objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Se você perguntar para um psicólogo que é da área da psicanálise, que trabalha com a psicoterapia freudiana, ou na linha de Lacan, de Freud, etc., que tem várias linhas, mesmo que estudam o inconsciente, o que eles vão dizer? Não, o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros vão dizer que é a consciência, outros psicólogos vão dizer que é a personalidade, porque são correntes dentro da psicologia, são teorias são campos de investigação dentro da psicologia. E a produção científica, ela é assim, ela não é dogmática, ela não está aqui para fechar a questão, né? Ela está sempre sendo questionada. Um estudo, ele afirma isso, e daqui a pouco outro estudo usa essa base para falar, não, esse estudo estava enganado, esse estudo está superado, não é mais verdade isso, o ovo. O ovo frito faz bem, segundo pesquisas dos cardiologistas, lá na pesquisa de 2010, o ovo faz bem, coma ovo frito. Aí sai em 2014 uma nova pesquisa com novos métodos, fala, não, ovo faz mal. Então, são pesquisas, a ciência está o tempo todo se questionando e pondo à prova as suas descobertas. E isso, aparentemente desconfortável, é o que faz a ciência avançar e aprimorar os seus pressupostos, as suas afirmações, as suas teorias, rever as suas teorias. Por exemplo, o texto fala sobre o carro a álcool. O carro a álcool foi desenvolvido como uma resposta, na época, à dificuldade de você ter petróleo. E aí, depois, aquele mesmo motor parou de ser usado porque não era viável, porque não era tão eficiente. E agora a gente tem carros flex aí que foram revisados e com muito mais potência, com muito mais cavalos do que tinham na década de 80 e 90. E hoje a gente tem carros a álcool muito mais eficientes do que tínhamos naquela época. Então a ciência, ela vai avançando, ela vai se questionando, se criticando. Esse é o método científico. E aí a gente precisa ser amplo e ao mesmo tempo objetivo, pessoal. Né? Já tentando fechar essa questão aqui. Psicologia, ela trata, isso a Anna Bock, né, no texto traz como uma resposta a qual seria então o objeto de estudo da psicologia.
ela traz como um apontamento, né, do estudo da subjetividade. O que é a subjetividade? É o que faz de você único. Ela define, a Ana Bock fala isso, a subjetividade é a nossa matéria-prima. Portanto, é o homem, abre aspas, em todas as suas expressões, visíveis, nosso comportamento, nossas reações, e as invisíveis, nossos sentimentos e também o que as correntes chamam de inconsciente, o que para alguns nem existe. Mas aí a gente observa que é o homem todo, o homem corpo, o homem pensamento, o homem afeto, o homem que age, o homem ação, e tudo isso está abarcado, segundo Ana Bock, no termo subjetividade. E aí eu quero falar com vocês aqui sobre essa questão de subjetividade, porque isso tem muito a ver também com a teologia. Por quê? Porque quando a gente fala de subjetividade, a gente fala da mente da pessoa. Né? Você sabia que isso tem a ver com a Bíblia? Sim, para a gente entender a mente humana, a Bíblia também é um campo vasto de estudo. Não só usando termos modernos, mas usando os próprios termos bíblicos. O que é psicologia? É o estudo da psique. Psique, que é um termo grego. Ou seja, uma letra do alfabeto grego, que pode ser também desenhada como se fosse, escrita como se fosse um U minúsculo, com um tracinho no meio na vertical. E ali a gente vê essa palavra, psique, na Bíblia. Na Bíblia. A gente vê essa palavra na boca de Jesus. Mateus, é claro que não em grego, né? Mas o registro de Mateus o texto está em grego. E ali a gente vê, por exemplo, Mateus 10, 28, quando Jesus fala, não temam o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A palavra grega que está contida em Mateus aí nesse momento é psique. Então, um livro que eu recomendo você ter de grego, se você quer ter alguma curiosidade básica, é o Interlinear. É o Interlinear, grego-português, da Sociedade Bíblica do Brasil. Seminarista tem desconto lá. Né? E você tem aqui o texto em grego, exatamente a transliteração da palavra, ou seja, o significado dela exatamente embaixo, em português, e o texto da Almeida atualizada e a linguagem de hoje. Se você olhar Mateus 10, 28 aqui, quando fala de alma, está psiqueno. Ou seja, alma pode ser também um sinônimo de mente. Se você perguntar para um cientista da psicologia, ele vai te falar, não existe alma. Existe mente. Mas nós, à luz da Bíblia, entendemos que o ser humano, o que se chama de mente, nós entendemos também como alma. E aí isso também tem a ver com a sua teologia sobre as essências do ser humano. É preciso dizer que boa parte dos cristãos são dicotomistas. Dicotomistas, ou seja, creem que o homem tem duas essências, corpo e espírito. Alma seria um sinônimo ou estaria abrangida aqui dentro de espírito, ou seja, corpo, ou seja, duas essências, uma essência material, uma essência espiritual, uma essência física, uma essência não física. Né? Seria a teologia dicotomista. Isso não é matéria de prova, não é matéria da nossa disciplina primordialmente. Isso é teologia sistemática. Mas na minha teologia, por isso que eu falei que assim como psicologias, né, com suas várias vertentes, nós temos a teologia, que são teologias, com as vertentes, com os campos de estudo, com os diferentes posicionamentos nos mais variados temas. Eu, por exemplo, entendo que o homem é tricotomista, ou seja, ele tem três essências. A gente vê isso na Bíblia. A gente vê o termo bios, que é a vida, é o corpo, é a carne, né? A vida biológica, por isso biologia, o estudo da vida. A gente vê o termo psique, que seria a mente ou a alma, e a gente vê o termo zoe, os três termos gregos. Zoe, né, é usado no Novo Testamento para falar do espírito. Se a gente pegar, por exemplo, Gálatas 5,
Paulo, recebendo a herança grega, esse pensamento tricotomista tem a ver também com a filosofia grega. Paulo fala que a carne milita com o espírito para ver quem vai dominar ou controlar a sua mente. Pode dizer também alma. Ou seja, é tudo aquilo que faz você ser quem você é. É o objeto do estudo da psicologia, a subjetividade. Aquilo que faz você único no universo, com suas memórias, com suas experiências, com suas emoções, com seu temperamento. É a sua subjetividade, é a sua mente, é a sua alma. E eu repito, a Bíblia usa esse termo dessa forma. A palavra psique, estou consultando aqui o texto que eu está me servindo de base na pesquisa que eu fiz, ela aparece 105 vezes no Novo Testamento. 105 vezes. Dentre elas, 58 vezes, querendo significar exatamente, ou seja, sendo traduzida por alma. 58 vezes no Novo Testamento, quando você lê alma, o autor usou o termo psique. Em outras vezes, significa vida, 40 vezes. 3 vezes significa mente, a mente. Ou seja, nós entendemos que são sinônimos, alma e mente. Ou seja, a subjetividade, que é o estudo, que é o campo de estudo amplo da psicologia, à luz da ciência psicológica. E é também objeto de estudo do homem em sua relação com Deus, dentro da ciência teológica. Então perceba como a teologia e a psicologia têm assuntos em comum. O estudo da alma, o estudo da mente, para os que não acreditam que alma exista. Ou acreditam, mas chamam de mente. E nós, como cristãos, cremos na existência da alma. E aí nós vamos avançar e entender como a psicologia e a teologia têm contribuições mútuas. Nós temos que tomar cuidado com misticismos. A psicologia é uma ciência com campo de estudo, com seus critérios, com seu rigor. Muitas vezes, pessoas da igreja ou da teologia usam termos psicológicos sem estarem preparados para isso. Nós temos que ter muito cuidado. Se você dá um diagnóstico, um encaminhamento sem você estar preparado, você está agindo errado. Nós temos que ter a capacidade de entender, de encaminhar para um profissional, para alguém da área, por exemplo, um diagnóstico de depressão, por exemplo. A pessoa está triste e tal, e você fala, não, fulano está com uma depressão profunda. Isso é um erro gravíssimo. A depressão é uma doença séria que precisa ser diagnosticada por um profissional habilitado, que precisa, por exemplo, ter 10 sintomas simultâneos durante 6 meses. Não é uma angústia, não é uma pessoa pode estar deprimida, mas para ela ser diagnosticada com depressão, é preciso que a gente encaminhe para um profissional. A gente tem esse diálogo, né? Nós temos esse objeto de estudo em comum, mas nós temos que respeitar os nossos campos de atuação. A teologia precisa tratar isso com muito respeito, ela tem contribuições a dar e esse precisa ser um trabalho interdisciplinar. O pastor, o líder, o professor tem que tomar muito cuidado com os termos que usa para a gente não ser instrumento adoecedor ou para ajudar a pessoa, às vezes, a espiritualizar tudo, é demônio, não sei o que, não é. Não, a pessoa precisa, às vezes, de tratamento mesmo, de psicólogo, de psiquiatra, de medicação, né? A mente adoece também, questões químicas do cérebro, então isso é fundamental. A gente precisa desmistificar essas coisas e tratar tanto a teologia como a psicologia como ciências, com seus métodos, com seu rigor. E isso não elimina o espiritual, a nossa fé. Nós temos que ser responsáveis na nossa fé e respeitar o campo de atuação de cada ciência e buscar trabalhar em conjunto, ouvindo, lendo, encaminhando, para que a gente possa aprender. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso com essa primeira parte. Vamos caminhar para a segunda parte agora, do segundo capítulo. Não é? Se você não leu o texto, leia o texto da Ana Bock, o livro de introduções, né? Psicologia, introdução ao estudo da psicologia. E vamos nos preparar para a aula que vai tratar do segundo tema, que é a história da psicologia, nos levando para discutirmos sobre a psicologia da religião. Valeu, pessoal? Obrigado pela participação. Deixe seu comentário aí, tire sua dúvida, seja por WhatsApp, pelo Google Classroom. Vamos nos comunicar, tá bom? Deixe sua contribuição aí, eu quero ouvir a sua opinião, sua dúvida, estou à disposição. Valeu? Um abraço.